Você conhece o SPM Experience, um processo seletivo inovador que te dá acesso antecipado à graduação? Esse é o assunto do programa de hoje. Primeira jornada. Salve, salve, eu sou a Zá Coelho e esse é o Primeira Jornada, um programa papo reto feito pela SPM que te ajuda a enfrentar os desafios da vida escolar e a refletir sobre o seu futuro profissional. Eu tô aqui para te acompanhar na descoberta desse universo de possibilidades e caminhos do mercado de trabalho. Para que esperar se você pode antecipar o vestibular no meio do ano? Sim, isso é possível na SPM, que tem um processo seletivo inovador para os alunos do terceirão. E quem conta todos os detalhes desse programa é a Jane de Freitas, diretora de Inteligência e Comunicação e professora da SPM. Seja muito bem-vinda à Primeira Jornada, Jane. Obrigada, Zá. Obrigada a todas e todos. Um prazer estar aqui com vocês. Sempre um prazer pra gente também. Vamos falar então, Jane, especificamente sobre o SPM Experience. Qual que é a diferença para quem está, procurando um processo seletivo? O que tem de diferente do processo seletivo tradicional para o SPM Experience? Essa é uma excelente pergunta, porque o SPM Experience ele foi lançado ano passado, justamente porque a gente acompanhou o comportamento dos estudantes que estão, principalmente no terceiro ano do ensino médio, nos vestibulares de inverno, que são os processos seletivos de meio de ano. E na própria SPM, cerca de 25% dos candidatos do processo seletivo de meio de ano são treineiros. Eles estão ali para testar os seus conhecimentos, para experimentar as provas e as etapas, né? No caso da SPM, a gente tem uma entrevista também, para depois se sentirem preparados para o final do ano, quando normalmente eles prestam o chamado pra valer. E aí a gente ficou pensando, caramba, muitas vezes esses estudantes, esses candidatos, eles se dão até melhor no momento em que eles se consideram treineiros, né, que eles se inscrevem como treineiros, do que depois quando é o pra valer, onde dá o gelo na barriga, onde fica suando frio, e eles participam de processo seletivo junto com vários outros, ou seja, dá um nervosismo natural. Então a gente pensou, por que não já considerarmos um processo no meio do ano, para quem ainda não se formou, como sendo válido e, de repente, aliviar essa pressão que acontece naturalmente no final do ano. Então foi aí que surgiu, né, o SPM Experience. É um novo produto em termos de processo seletivo da SPM, é um processo inovador, não tem nenhum no mercado como o nosso, e eu já explico por que respondendo a tua pergunta. Então ele é um processo focalizado em alunos do terceiro ano do ensino médio que tenha a conclusão prevista para o final do ano. Então, os colégios internacionais ou que tenham currículos internacionais, cujos terceiros anos estão terminando agora, no meio do ano, aí o processo já é o tradicional, é o para valer. O Experience, ele é exclusivo para quem está no terceiro ano do ensino médio com conclusão no final do ano. E aí, como é que ele funciona? O candidato ou a candidata tem que se inscrever pelo processo Experience, porque ele é um processo válido para entrada no início do outro ano. Então, ele não é para entrada em agosto, ele é um processo que está valendo já para o próximo ano letivo, tá? Então, ele tem que se inscrever pelo processo SPM Experience e ele vai fazer a primeira fase. Ele é um processo composto de duas fases, e essa primeira fase, ela é como o nosso processo tradicional. Ela é composta de duas etapas, uma entrevista individual e uma prova presencial. Só que aí começa a diferença. Ele é um processo de duas fases, enquanto o nosso tradicional é de uma fase apenas, composta de duas etapas. Então, ele vai fazer essa primeira fase com as duas etapas, vai passar por uma entrevista individual, com uma temática relacionada a soft skills, né, que são as competências e habilidades comportamentais, uma entrevista individual online com o entrevistador da SPM, tem que se preparar, tem que ler no edital qual é a temática, tem que ter referências bibliográficas e tal. E depois a prova presencial, que este ano acontece no dia 15 de junho. Se ele passa nesta primeira etapa, esse candidato pelo Experience é convocado a fazer uma pré-matrícula. Então a gente fala assim, olha, vem cá, Zá, você foi aprovada nessa primeira fase aqui, nessa primeira etapa, né, nessa primeira fase. Então você já pode ter um pé na SPM, mas nada é garantido, porque aí tem a segunda fase.
Nesse primeiro momento que você é convidado a fazer a pré-matrícula, como no Rio de Janeiro chamam de matrícula condicionada, digamos assim, você recebe um crachá exclusivo da SPM e já consegue ter um pé dentro da SPM, vivenciar os campi, tanto o campus de São Paulo quanto do Rio ou outras unidades que a gente tenha. Vivenciar alguns eventos que esse candidato, a candidata será convidado de forma exclusiva, pode utilizar a nossa infraestrutura, bibliotecas, salas de estudo, enfim, tem um pé já de vivência na SPM. Só que aí a gente te convida a ficar bem atento à segunda fase. E o que é essa segunda fase? É justamente você seguir com o seu ensino médio com uma performance acadêmica muito importante e interessante. Porque em outubro, esse candidato e a candidata será convidado a apresentar o seu histórico escolar, final ou parcial, dependendo aí do tipo do colégio, com nota mínima geral de 7. 7 é a média da SPM, então é uma forma da gente dialogar, né, com a performance acadêmica mínima que a gente exige, e uma forma também da gente estabelecer um parâmetro de qualidade interessante para esse jovem que nos interessa aqui dentro da SPM. Nós estamos, de fato, preocupados e interessados que esse jovem tenha performance acadêmica no ensino médio, que ele não sinta que está garantido porque a vaga dele não está garantida, a gente quer os melhores, que ele siga estudando no seu terceirão e que lá em outubro, então, ele nos traga esse histórico com uma nota mínima de 7 ou equivalente, se o colégio tiver notas conceituais, sabe? Aqueles A, B, C, D, E, ou satisfatório, ótimo, enfim, a gente tem toda uma tabelinha de conversão ali que está disponível no edital. E é esse mínimo que a gente exige. E por que eu estou falando mínimo? Porque, dada a concorrência, e que, olha, a gente viu que foi um sucesso ano passado, e esse ano, pelas inscrições também, a gente já está tendo muita procura, e a gente tem vagas limitadas por curso, né, tanto em São Paulo quanto no Rio de Janeiro, então a gente tem que fazer uma classificação, obviamente, pelas melhores notas. Então, é no mínimo 7. Se esse jovem não tiver um mínimo de 7 ali no colégio, aí ele está fora da corrida, a gente devolve a pré-matrícula que foi feita, enfim. Mas a gente tem percebido uma qualidade de estudantes muito bacana. O que a gente obteve de resultado ano passado e os matriculados realmente, assim, chamaram a atenção positivamente. A gente sabe da qualidade que está vindo aí por parte dos colégios. Então, Zá, essa é a diferença, tá? É um processo que tem 2 fases, porque sim, uma classifica para a outra, né? Essa é a diferença quando a gente fala de fases para etapas, né? Então, ele tem 2 fases, onde a primeira é composta de 2 etapas que as notas se somam. Se aprovado, a gente chama, faz a pré-matrícula e segue ali, olha, dando o seu melhor no ensino médio para que na segunda fase, que é em outubro, nos traga essa nota mínima de 7 para a gente fazer a classificação. E aí, se tudo der certo, em outubro já está matriculado na ESPM, aí sim, valendo para a entrada no início do próximo ano. É bem interessante pensar nisso, né? Que o processo todo, obviamente a gente sabe o quanto esse momento é um momento tenso, que gera nervosismo, a gente passa um ano inteiro pensando naquele dia ou naquele processo. Eu acho que essa coisa que você falou de você ter uma performance muito melhor, muitas vezes por conta da ausência do nervosismo, ou você tá mais tranquilo. E eu acho também que tem a ver com o lance que você falou dos alunos, né? Que estão buscando isso, estão buscando esse processo anterior. Eles estão muito interessados, né? E eu acho que esse estímulo também, depois de passar por essas 2 primeiras etapas, né? Ou fases, né? Que você falou, Jane? Fases, né? A primeira fase que tem 2 etapas. Isso, primeira fase que tem 2 etapas. Vocês também dão esse estímulo de continue estudando bastante, continue indo bem, porque aí lá na frente isso vai fazer diferença. Eu acho que tudo isso são grandes vantagens, né? Dá uma energia diferente, né? É uma forma da gente aproveitar o fluxo normal dessa estudante no terceiro ano. Porque a gente sabe que o terceirão é o período que ele é mais demandado. É muita coisa, é uma carga enorme, a gente sabe disso, né? Porque tem que dar conta do terceiro ano, tem que passar de ano, tem que concluir o ensino médio e tem que dar conta de uma forma bacana, tem que dar conta do Enem. Cada jovem a gente sabe que prestam vários vestibulares e tudo isso se acumula no segundo semestre. Ele vai indo numa jornada
que vai ficando cada vez mais demandado, um pouquinho mais pesado, e o segundo semestre desse terceirão, a gente sabe que é uma coisa absurda em termos de exigência e de dedicação para várias frentes que são abertas. Mas, se é possível aliviar, porém, esse alívio com qualidade, porque ninguém está baixando o nível de exigência para entrar, ninguém está flexibilizando nada, né? Não é esse o papel do Experience, pelo contrário, a gente está exigindo sim performance desse estudante, mas naquilo que já seria esperado dele. Então eu não estou colocando mais uma carga, na verdade eu estou tirando, porque se ele já é convocado e passa, ele não precisa fazer o vestibular no final do ano. Quando ele é treineiro, ele faz toda a prova, ele passa por todo o processo no meio do ano e vai fazer de novo no final do ano, junto com tudo que é exigido dele, que a gente estava falando agora. De certa forma, eu vou na toada do que ele tem que entregar e ele não precisa fazer novamente no final do ano. Ah, Jane, mas e aí? Puxa vida, eu não passei. O que eu faço? Ok, aí sim a gente chama em outubro porque ainda dá tempo de fazer novamente o processo no final do ano. Não é porque fez o Experience no meio do ano que não vai poder fazer no final do ano. Pelo contrário, se percebeu que não foi o suficiente, que bateu na trave, tá tudo certo, ainda dá tempo. E aí se inscreve novamente, aí também já sabe como é o processo e faz o tradicional no final do ano, entendeu? Então, eu acho que todo esse processo, ele alivia, passando o estudante ou não, já alivia, porque ele já teve a experiência, já tirou um peso, né? Então isso é uma coisa bem legal. Jane, eu vou fazer uma pausa na conversa e a gente volta depois do intervalo. Que tal, em vez de só treinar, já prestar para valer? E se você pudesse dar o primeiro passo da sua carreira agora, antes mesmo de terminar o ensino médio? A SPM inovou mais uma vez e criou o SPM Experience, um processo seletivo exclusivo para jovens que se formam no final de 2025 e já querem acelerar seu futuro. Saiba mais em espm.br/ESPM Experience. Tô de volta aqui e a gente segue conversando sobre o SPM Experience com a Jane de Freitas Mindel, diretora de Inteligência e Comunicação e professora da SPM. Jane, a gente falou já um pouquinho no primeiro bloco sobre a questão do que acontece quando esse aluno, essa aluna passa. Você já comentou aqui com a gente que quando esse aluno, essa aluna passa, né, no SPM Experience, o que acontece lá na frente? Se já tem essa vaga garantida, quando terminar o ensino médio, se ele já é aprovado. E conta só mais um pouquinho sobre esse ponto para a gente entender assim. A gente falou sobre esse processo ser válido em qualquer aspecto. Acho que mesmo não passando, é legal falar isso, sabe? Porque é um momento que a gente está tão preocupado em passar em tudo, né? Assim, é importante. Mas mesmo não passando, você vai garantir uma experiência incrível. Mas passando, o que acontece? Então vamos lá, primeira coisa que é muito importante a gente deixar claro, se passou na primeira fase e que é convidado a fazer a pré-matrícula ou matrícula condicionada, não é garantia de vaga. Então, aquela coisa de achar assim, pô, já passei, então agora, ó, colégio, tô nem aí, eu já tô com a minha vaga garantida, né? Muita calma nessa hora, não vai rolar. Não está garantido. E esse é um grande diferencial do Experience para alguns outros processos que acabam existindo e que dizem já ter a garantia no meio do ano, tá? Porque a gente precisa que esse jovem, essa jovem siga dando o seu melhor no ensino médio. Então, é uma atuação até de muita parceria e valorização desse terceiro ano do ensino médio. Ninguém pode relaxar. Pelo contrário, eu vou fazer valer justamente todo o gás que ele der nesse ensino médio, para dar a melhor nota e aí sim, nessa segunda fase, trazer para a gente melhor performance. Importante também, Zá, dizer que quando a gente fala de média, né, a média de no mínimo 7 ou equivalente quando for conceitual, ela é uma média geral. A gente já às vezes ouve assim, então quer dizer que eu tenho que tirar no mínimo 7 em todas as matérias? Não, gente, é uma média. Então, assim, ver quais são as matérias necessárias para o seu colégio te aprovar, e aí vai. Mas educação física conta?
Se aprovar ou reprovar, conta. Ensino religioso, conta. Se for uma disciplina que te aprova ou reprova, conta. Eu vou respeitar o que o seu colégio está dizendo que é importante para sua aprovação ou reprovação. Então, beleza. Aí traz essa nota de no mínimo 7, que é geral. Então, às vezes você tem uma disciplina que você tira 10, outra você tira 3. Como é a vida, né? Como é a vida. Então, não tem que ser a média igual em todas as matérias. Eu acho importante sempre esclarecer isso, tá? E aí, em outubro, sim, vai estar matriculado. Aí sim tem a vaga. Porém, como em qualquer processo, mesmo no tradicional, que normalmente a gente chama ali no início de dezembro e tal, ou para Enem, quando a gente chama antes também com a nota, a gente sabe que essa matrícula, ela garante a vaga já para entrada no outro ano, mas é sempre condicional, porque em outubro, a maioria dos colégios ainda não vai ter encerrado o seu ano letivo. Então, se for bimestral, vai estar ali no seu terceiro bimestre, se for trimestral, está no seu segundo trimestre, se for semestral, ele só concluiu o primeiro semestre e tem depois o equivalente a percentual de disciplinas cursadas, tá? A gente já tem uma fala aí com esses colégios que são semestrais. Então, significa que a gente vai estar olhando um recorte do ano lá em outubro. Ele ainda vai ter que concluir e passar de ano. Ele tem que passar de ano. Mas isso é válido para qualquer outro processo, e que alguns colégios só encerram ali na metade de dezembro, tá? Então, sempre é uma matrícula onde você já tem a vaga garantida, né? Nesse caso nosso lá em outubro, mas na condição desse estudante pelo menos concluir o ensino médio, tá? Passar de ano, né, gente? É importante. Passar de ano. Jane, para encerrar agora, diz pra gente que dica que você daria para quem se animou com essa nossa conversa e vai fazer o SPM Experience. Que dica que você daria assim para se preparar ou de repente organizar os estudos? Como você falou, o terceiro ano, gente, junta tudo mesmo, é muita demanda. O que você pode trazer para ajudar um pouquinho mais esse estudante, essa estudante? Ah, perfeito. Bom, a primeira coisa, em todo o processo seletivo, a gente tem que saber quais são as regras do jogo. Aliás, em tudo na vida, né, Zá? Então, quando a gente se presta a alguma coisa, a gente tem que entender quais são as regras do jogo. E essas regras estão em editais, né? Todas as instituições que lançam um processo seletivo ou um concurso, né? Quando a gente faz até um processo de emprego, você tem ali as regras, né? O escopo e, no caso das instituições de ensino, são os editais. Então, a primeira coisa, leia, entenda o edital, saiba o que está sendo esperado e qual é essa regra do jogo, né? Converse muito com o seu colégio. As áreas de orientação para vestibular, para carreira, elas são muito abertas e têm o maior prazer. Aliás, elas existem para isso, para orientar, tanto para a escolha de carreira quanto para os processos seletivos. E preparam. Muitos colégios têm uma área já focalizada em preparar esse estudante para o processo da SPM, porque a gente tem uma entrevista ali como sendo a primeira condição de uma etapa. Então, esses colégios estão preparados para essa preparação. Confie no seu colégio. Entenda que um processo seletivo, ele não é o determinante para a vida. As carreiras que a gente escolhe hoje, pode ser que a gente mude lá na frente, né? Com a expectativa de vida. As pessoas muitas vezes mudam de carreira aos 40, aos 50, nada está escrito. Presente aqui. Aí. A gente muda. Isso é muito legal você falar, Jane, porque assim, a gente com, sei lá, 18, 17 anos, né, tem uma vivência, tem vontades e desejos, eu acho que a gente tem que super levar em consideração, né? Mas a vida, gente, ela caminha por lugares que às vezes a gente nem imagina. Então é muito bom e reconfortante ouvir você dizendo isso. Acho que quem tá ouvindo se sente também mais tranquilo de, obviamente, focar, se dedicar, como você falou, mas entender que a coisa é fluida muitas vezes, né? Nada tá escrito na pedra. Então, assim, não coloque um peso maior do que tem. A gente sabe que é um momento, sim, de escolha de carreira, de expectativa para a entrada no ensino superior, mas não tem que ter um peso maior do que realmente é. Vamos nos dedicar, né? Vamos dar atenção para o que de fato importa, concluindo bem esse ensino médio, esse é o momento, né?
e o resto a gente vai fazendo acontecer. E, mais uma vez, é para isso que vem o SPM Experience, para respeitar essa jornada desse estudante. A gente está aqui ao lado e eu tenho certeza que serão muito, muito, muito felizes na SPM, como eu sempre fui, eu que sou filha da casa também, e queria muito que tivesse existido o Experience na minha época. Aproveitando esse gancho, Jane, eu queria que você falasse, a gente tem um quadro que chama Dica de Mestre, que você vai contar alguma coisa que você tem muita vontade de, assim, gostaria de ter ouvido lá no comecinho da sua trajetória, que poderia ter mudado tudo. O que você dá de dica para quem está ouvindo a gente? Primeiro, confie muito nos seus sonhos e desejos. Não abra mão. Vocês vão ouvir muitas pessoas falando, não, mas vai por outro caminho, vai por outra carreira que te garante isso, que te garante aquilo. Então, assim, pensem 2 vezes. É lógico que a gente tem que ouvir, sim, pai, mãe, mas também existe um caminho de discussão no bom sentido, né? De se colocar quais são as razões, expectativas de um sonho, de um desejo, de um talento, para que haja aí um acordo na mesa do jantar, como eu costumo brincar. No mínimo, se faça ser ouvido e dê muita atenção para o que o teu coração está dizendo, porque nada pior do que a gente optar por uma carreira por conta, às vezes, do que acham que vai ser para ganhar dinheiro e a gente percebe lá na frente que a alma não está à venda. Ai, que maravilhosa, meu Deus, essa dica é incrível, gente, assim, guardem essa dica, enquadrem e coloquem no quarto, que é muito importante. Jane, te agradeço de novo, mais uma vez por um papo ótimo, obrigada por ceder aqui tanto conhecimento, que eu acho que vai ajudar muita gente que está ouvindo. Estou à disposição e quem quiser ter mais informação, a gente tem todo o caminho e muita gente preparada para acolher e para ajudar aí nesse processo decisório que é tão importante. Obrigada pelo convite. Obrigada. Bom, agora é com você. Bora sair na frente e começar a sua experiência SPM? E não se esqueça de seguir o Primeira Jornada na sua plataforma de podcasts preferida e avaliar o programa. Este podcast foi editado pela Maremoto.